Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, vamos começar a nossa aula de ciências hoje, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, o módulo 4, né? Abram na página 176. E nós vamos, então, estudar hoje sobre os animais, parte 2. Por que parte 2? Porque nós começamos lá no módulo 3 a estudar sobre os animais, onde nós falamos sobre o tipo de revestimento de pele deles. Lembram que nós falamos sobre pelo, escamas, ah, penas, né? E também nós falamos sobre o tipo de alimentação, o que esses animais comem, tem aqueles que são onívoros, ou são carnívoros, né? Herbívoros. Então, agora nós vamos aprender sobre a reprodução dos animais, né? E a gente tem que entender que os animais se reproduzem, assim como nós, seres humanos, também nos reproduzimos, ok? O que é reproduzir? É a gente ter filhos para continuar dando sequência aí nos seres humanos e os animais nos animais, ok? Aqui nessa imagem, nós temos a imagem de um gatinho, feto gatinho, de 63, 68 dias de desenvolvimento na placenta. Não é muito bonitinho, mas é um gatinho pequenininho aí, o fetinho, ok? Vamos passar para a próxima página? Eu não vou aumentar essas páginas aqui para não travar o vídeo, ok? Então, olha só, hoje nós vamos aprender sobre a reprodução dos animais, tá? Observe aí no livro de vocês essa imagenzinha azul, onde o menininho, o Thiago, fala para o pai dele assim, papai, por que os sapos estão assim? No caso, tem um sapo em cima do outro. Eles estão, o pai responde, eles estão se reproduzindo, Thiago, ok? Então, olha só, acompanha comigo aqui onde está a setinha. A reprodução é um evento comum e importante na vida dos seres vivos. Por meio dela, são gerados novos indivíduos que permitem a uma determinada espécie continuar a existir. Então, assim, se não tivesse a reprodução, tanto dos nós como os animais também que nós somos, né? Se a gente não se reproduzisse, não teria mais seres humanos na Terra. E os animais a mesma coisa, ok? Vamos seguir aqui, olha. Em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que, prestem atenção nisso, olha, a célula sexual masculina, que se chama espermatozoide, se una à célula sexual feminina, que se chama ovócito, ok? Essa união é conhecida como fecundação. Então, como que ocorre, então, essa reprodução? A célula masculina, sexual masculina, que se chama espermatozoide, se encontra com a célula sexual feminina, que se chama ovócito. As duas células se encontram e aí acontece a fecundação, ok? Aqui nessa imagem do quadradinho aqui, nós temos a reprodução, a fecundação do coelho. Vamos observar aqui, olha, para que ocorra a reprodução, é necessário que os animais se acasalem, ok? Então, isso aqui que eles estão fazendo, o sapo, essa imagem aqui do coelho se chama acasalamento, ok? O acasalamento possibilita o encontro entre a célula sexual masculina e a célula sexual feminina. Então, vamos seguir aqui os esquemas. Olha, primeiro, nós temos aqui o coelhinho macho e a coelhinha fêmea, eles estão se acasalando, né? O que que acontece? A célula sexual masculina, que é o espermatozoide, se encontra com a célula sexual feminina, ok? E aí o que acontece? Os dois se fecundam, né? Ocorre a fecundação. E aí depois da fecundação vem o embrião. Olha aqui o embrião, ó. É o bebezinho lá dentro da barriguinha do coelho, ok? E aí depois os coelhinhos nascem. Então, isso é um esquema certinho da reprodução, né, do coelho. Para que aconteça a reprodução, para que os coelhinhos nasçam, tem que ter um acasalamento, ok? Sem o acasalamento, aqui não acontece nada. Aqui na página lá, na página 179, a reprodução geralmente ocorre no chamado período reprodutivo. Então, assim, todo animal geralmente tem o período reprodutivo em que ele está ali pronto para acasalar com o animal e reproduzir, né? Fecundar e reproduzir. Então, nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos e a procurar parceiros para a reprodução. Tá? É comum algumas espécies, como os pinguins, imperadores, deslocarem-se para locais específicos para encontrar um parceiro reprodutivo. Tá? Durante o período reprodutivo, os animais apresentam alguns rituais de acasalamentos para atrair o parceiro.
Nesses rituais, animais se exibem uns para os outros, usando diferentes estratégias, como, por exemplo, dança, canto, exibem as cores. Então, por exemplo, o que acontece? Quando os animais... Deixa eu parar aqui um pouquinho, que está travando. Aí. Quando os animais estão nos períodos reprodutivos, o que eles fazem? Eles fazem, usam de algumas estratégias, alguma forma, para chamar a atenção do parceiro para que aconteça o acasalamento, né? Então, alguns animais vão usar a dança, alguns animais vão usar o canto, alguns animais vão usar as cores. Eu vou tentar aqui usar o livro aqui com a tela, porque está travando, eu compartilhando a tela ali. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui, ó. Para não ficar travando, eu vou fechar o máximo de janela possível aqui. Fechar o YouTube. Vou fechar aqui a rotina. Ok? Quanto mais janela aberta tiver, porque tem dia que a internet está muito ruim. Aí. Ó, então, olha só. O que acontece? Os animais, eles fazem alguma coisa para chamar a atenção do seu parceiro, né? Aí, aqui na imagem, nós temos os pinguins que foram aqui para esse lugar, né? Tá vendo? Tem muito pinguim aí. Se você olhar no seu livro, você vai ver que tem muito pinguim. Eles estão no período reprodutivo. E aqui, a possibilidade de eles acharem um parceiro é muito maior, porque eles estão todos num lugar só, ok? Aí, aqui, ó, cada espécie de animal utiliza um tipo de estratégia, tá? De acasalamento para atrair o parceiro. Veja algum desses exemplos seguintes. Olha na imagem aí, ó. Aqui nessa primeira imagem que você vai ver no seu livro, é um pavão, ele pode atingir até 2 metros de comprimento. O que o pavão faz para chamar a atenção? O pavão macho se aproxima da fêmea e levanta suas imensas plumas coloridas. Então, o que ele faz? Ele chega perto da fêmea, levanta as plumas dele, né, grandona, toda colorida, e se exibe para a fêmea, chamando a atenção dela, né? Se ele conseguir chamar a atenção, a fêmea vai até ele e acontece o acasalamento, ok? O sapo, ele canta, ele solta sons para atrair as fêmeas, né? E aqui, no caso, o casal de mergulhões, que é essa imagenzinha aqui, ó, ele pode atingir até 74 centímetros de comprimento. Está escrito aí nesse quadradinho cinza, tá? O que eles fazem? Quando eles estão se acasalando, eles arrumam uma postura, ficam eretos, né? Assim, e eles ficam andando de um lado para o outro na água, acasalando, andando de um lado para o outro. Então, assim, até os animais fazem alguma coisa para chamar a atenção, né? Para conseguir parceiro, para conseguir parceira, né? E aí, o que acontece? Depois que esses animais se acasalam, acontece a fecundação. Como que aconteceu isso? A célula sexual masculina, que é o espermatozoide, encontrou com a célula sexual feminina, que é o ovócito, e aí aconteceu no interior do corpo do animal, geralmente, claro, da fêmea, aconteceu, então, a fecundação, tá? E aí, se você olhar aqui na página, segue a página aqui para mim, 180, deixa eu riscar aqui, ó. Tudo é ao vivo. Ó. Ó, onde eu sublinhei aqui, vocês vão ler comigo, ó, no segundo parágrafo. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que é fecundação interna. Ou seja, o animal foi lá, teve o acasalamento, aconteceu a fecundação dentro do animal. Então, por exemplo, do coelhinho lá foi dentro do animal. Então, foi uma fecundação interna, ok? No cachorro, nas cadelas, por exemplo, é fecundação interna. Nos gatinhos, é fecundação interna. Por quê? Porque houve a fecundação e os embriões, que são os filhotinhos, nascem dentro lá da fêmea, ok? Como no caso do coelho e do ser humano, igual eu, por exemplo. Quando eu fui ter as minhas filhas, a fecundação foi interna, então elas cresceram lá dentro de mim, ok? Quando ela ocorre fora do corpo do animal, dizemos que a fecundação é externa. Então, vamos ver um exemplo, então, de animal da fecundação externa? Nós temos, então, o exemplo, o sapo. O que acontece? Olha, durante o acasalamento, você vai ler aqui nesse quadradinho comigo, ó, durante o acasalamento, o sapo macho abraça a fêmea, estimulando
a liberar os ovócitos no ambiente. O macho libera os espermatozoides sobre os ovócitos, depositando no ambiente. Então, o que acontece? Olha, o sapinho macho abraça a sapinha fêmea, né? Aí acontece um acasalamento. Aí o que acontece? O macho libera, estimula, aí o que acontece? A fêmea libera os ovinhos lá, certo? Ó, estimulando a liberar os ovócitos. Então, a fêmea libera os ovócitos, que é esses ovinhos que vocês estão vendo aí, ó, certo? E aí, o macho libera o espermatozoide sobre os ovócitos. O que acontece? Então, vamos lá. O sapo abraça, o machinho abraça a fêmea solta os ovócitos do lado de fora, o sapo, machinho, solta os espermatozoides, que é o quê? A célula sexual masculina. Os dois se encontram do lado de fora e aí acontece a fecundação, ok? Ó, aqui número 2 aqui, ó. No ambiente, ocorre a união entre ovócito e espermatozoide, formando os ovos, ok? E aí, os embriões presentes nos ovos se desenvolvem da origem a novos indivíduos. Então, o que acontece? Deu para entender aqui? O sapo e a sapa. O sapinho abraça a sapinha solta os ovos, né? Os ovócitos, que é a célula sexual feminina, do lado de fora. O sapo solta os espermatozoides, que é a célula sexual masculina, e aí ele solta em cima dos ovócitos, né? E acontece a fecundação. Aí, quando acontece a fecundação, eles ficam nos ovinhos, e aí depois os embriões ficam nos ovinhos até nascerem, ok? E aí, uma coisa interessante, se vocês olharem aqui nesse quadradinho aqui, ó, eu, particularmente, nunca tinha visto esse animal, chamado planária. Ela pode atingir até 15 milímetros de comprimento, muito pequenininha, tá? Mas o que acontece? Muitos animais se reproduzem sem parceiros, então muitos animais não precisam de parceiro para se reproduzir. Então, esse caso é o caso da planária aqui, ó. Quando ouve falar em reprodução, você provavelmente associa esse processo a dos indivíduos de um macho e uma fêmea, não é verdade? Você sempre, vai reproduzir, precisa de dois, um macho e uma fêmea. No entanto, alguns animais, como a planária, não precisa de parceiro. O que acontece? Olha, ela é capaz de contrair o corpo partindo-se ao meio. Cada uma dessas partes dá origem a uma nova planária. Aí, nessa imagem, você está vendo que ela está quase que com duas cabecinhas, uma para cá, outra para cá, ela está se partindo ao meio. Aí, quando ela se parte ao meio, um lado é um indivíduo, no caso, um bichinho, e do outro lado é outro indivíduo. Então, ela mesmo se reproduziu. É estranho, mas é verdade. É o que acontece. Na página 181, desenvolvimento dos animais. Então, aqui você vai acompanhar como que se desenvolve. Olha, vamos ler aqui comigo? Gente, a imagem está trocada, mas você está com o seu livro aí. Eu sei que é muito ruim, vocês não poderem ver o livro na tela direitinho, mas é porque eu preciso de gravar a aula, a internet não está muito boa, e eu ficar gravando. E a fala atrasada é muito ruim para vocês verem depois, tá? Então, a gente faz da maneira que dá para fazer. Olha, vovô, os cachorros nascem de ovos como os pássaros? O menino perguntou. E o vovô falou, não, Ronaldo, os cachorros não se desenvolvem dentro dos ovos, mas sim dentro do corpo da fêmea, é o que nós falamos aqui, né? Os embriões, aí que o vovô continua falando, olha, os embriões dos diferentes animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais podem ser classificados em ovíparos, vivíparos ou ovovíparos, tá? Aqui, olha. O embrião de animais como aves, moscas e jacaré se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea, até o nascimento. Esses animais são chamados ovíparos. Então, os animais como aves, jacaré, eles nascem dentro do ovo, se desenvolvem dentro do ovo. Então, eles são chamados de ovíparos, ok? São os animais que se desenvolvem dentro do ovo. Alguns animais, como cachorro, gato, cavalo, o embrião se desenvolve dentro do útero materno, né? Estão dentro da fêmea. Esses animais são chamados de vivíparos, ok? E os animais ovovíparos, em alguns animais, como as serpentes, gente, detesto cobra, já falei para vocês, né? Em alguns animais, como as serpentes, cascavéis, e em alguns lugares, em alguns peixes, como o lebiche, o embrião se desenvolve dentro de um ovo que permanece no corpo da fêmea até o nascimento. Esses animais são chamados de ovovíparos. Então, vamos lá.
Alguns animais se desenvolvem dentro do ovinho. A fêmea vai lá, bota o ovo fica igual os passarinhos, não fica lá cuidando dos ovinhos, chocando, a galinha fica chocando os ovinhos, então. O embrião, que é o filhotinho, se desenvolve dentro desse ovinho até nascer. Esses animais se chamam ovíparos, ok? Se desenvolvem dentro do ovo. Os animais que se desenvolvem dentro da fêmea, do útero, né? Da fêmea, por exemplo, como os gatinhos, né? Desculpa, o cachorro, o cavalo, nós, seres humanos, eles são chamados de animais vivíparos, ok? O que vocês podem fazer? Faz igual a Tchaline faz. Eu sempre, quando eu quero deixar uma coisa importante para eu não esquecer, para ficar gravado na minha memória, eu vou lá e grifo. Então, vai lá, pega uma canetinha, um lápis de cor e grifa aí o livro de vocês, ó. Ovíparos, vivíparos e onívoros. Vocês não vão esquecer disso aqui, ok? O ovovíparo são os animais, tipos da cobras. A cobra tem um ovo dentro dela. O animal cresce dentro desse ovo, mas o ovo não está lá fora, está dentro dela. E aí, quando está para nascer, ela solta o ovo e aí o animal nasce. Esses animais se chamam ovovíparos, ok? Nós vamos estudar mais sobre isso, vou passar mais atividades sobre isso, ok? Se tiver ficado dúvida. E na página 182, nós temos aqui... Ó, acompanha comigo aqui, ó. Ao observar os filhotes de cachorro e de ser humano, por exemplo, é possível perceber que eles apresentam um corpo semelhante ao corpo dos adultos. Mais ou menos, né? No entanto, os filhotes de sapos e de borboleta, por exemplo, nascem com um corpo bem diferente. Após o nascimento, os animais passam por uma série de transformação até atingir a forma adulta. E esse processo de transformação é chamado de metamorfose. Por exemplo, o gatinho, quando nasce, o cachorro, o cavalo, eles já nascem como eles são. 4 patinhas, né? Os pelinhos, bonitinho, o rostinho. Então, ele já nasceu ali, alguns já nascem com os pelos coloridinhos, a gente já está vendo como é que é. Nós nascemos com os braços perfeitos, as pernas, ok? Então, beleza. Mas alguns animais, como o sapo e a borboleta, eles nascem de uma forma completamente diferente da que eles são. Então, aqui no livro, eu trouxe para vocês a forma como nasce a borboleta, gente. É o seguinte, olha, aqui temos, ó. Após o acasalamento e a fecundação, a fêmea da borboleta deposita os ovos no ambiente. Do ovo nasce uma larva. Tá vendo a larvinha aqui? Então, a borboleta tá aqui. Aí do ovo nasceu aquela depositou os ovos aqui na folhinha, tá vendo? Aí depois nasceu a larva, certo? Que a gente conhece como lagarta, ok? Aí a larva se alimenta de folhas e plantas, né? E após certo tempo transforma-se em pupa. Olha aqui, ó. Aí ela se alimentou, aí ela cresceu, aí ela se transformou nesse bichinho aqui, ó, que nós chamamos de pupa, ok? Aí depois da pupa, ela veio e começou a se transformar em borboleta, ó. A pupa se desenvolve e se transforma em uma borboleta adulta. Ó. Então, olha lá. Primeiro a borboleta acasalou, aí ela veio aqui, ó, acasalou. Ela veio aqui e colocou os ovos nas folhinhas. Aí depois ela veio e se transformou numa lagarta. Aí da lagarta, ela começa a se alimentar de folhas. Ela se transformou nesse tipo, parece uma casinha, um casulinho, né? Uma pupa, chama. E depois de pupa, ela começou a se transformar na borboleta, até ela ficar adulta, bonita, linda como ela é, ok? Esse processo aqui se chama metamorfose. E o sapo, geralmente, se a gente voltar aqui na imagem, ó. Aqui, ó. Se você voltar lá na imagem, na página 180, aqui nesses ovinhos, olha como é que nasce o sapo. Parece umas cobrinhas, né? A gente chama de girininhos. Aí, daqui, ele vai se transformar no sapo que você conhece, ok? Então, esse processo a gente chama de metamorfose, o processo de transformação, ok? E aí, o que vocês vão fazer para mim hoje? Vocês vão fazer atividade na página 183 e 184, ok? Qualquer dúvida que tiver ficado em relação a esse conteúdo, vocês vão lá no grupo, me chamam, que eu vou estar explicando para vocês, tirando a dúvida de vocês, tá?
Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, porque o conteúdo é um pouquinho extenso e não tem como eu dar só a metade, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então, páginas 183 e 184, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Hoje vai ter vídeo só de ciências, tá bom? Amanhã a gente tem mais vídeo. Tchau!